Olá, professor Macário. Olá, professora Elaine. Olá, alunos. Olá, tutores. Que a aula de hoje seja bem proveitosa para a gente, né? Que a gente consiga interagir bem e que a gente guarde sempre alguma coisa para o nosso aprendizado. Que bom. Bom ter você aqui de volta conosco. Nós sentimos sua falta, né, gente? Então, na nossa aula passada, nós vimos um pouquinho sobre os materiais e os equipamentos didáticos no ensino fundamental. Na aula de hoje, o nosso olhar está voltado para o ensino médio. Isso é bem legal. Às vezes, assim, vocês devem ficar se perguntando, por que eu, técnico de infraestrutura, preciso ficar sabendo de todo esse contexto da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, por aí vai. Né? Não é o professor que vai dar aula? É o professor que vai dar aula. Mas por que é importante você, técnico, ter conhecimento dessas informações de cada modalidade de ensino? Porque se você tem esse conhecimento de como as coisas funcionam, de como as disciplinas elas se dialogam entre elas, de como as coisas acontecem dentro da sala de aula, aí a sua função enquanto técnico de infraestrutura, que é de organizar todo esse material, todo esse ambiente, vai ficar muito mais fácil. Porque fica mais fácil quando você tem conhecimento, como você sabe o que fazer, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ter um pouquinho desse conhecimento voltado para o ensino médio. Tá? E nós vamos ver um pouquinho sobre nossa aula. O que a gente vai conhecer hoje aqui sobre na nossa aula 6? Esses materiais e equipamentos didáticos aqui, ó, no ensino médio. E aí nós vamos conhecer um pouco, falar um pouquinho sobre o ensino médio e sobre os materiais e equipamentos por área de conhecimento. Gente, área de conhecimento, como é que é isso? E isso nós vamos conhecer bem direitinho aqui. Sobre aqui o ensino médio, né? Quais são as informações preciosas que nós temos? Uma coisa importante é que antes da reformulação da LDB, o ensino médio ele tinha um outro olhar diferenciado desse que nós temos hoje. Tanto que hoje costuma-se muito dizer o novo ensino médio, porque tinha o antigo. E antes o ensino médio, ele tinha um olhar totalmente diferenciado. As disciplinas, elas eram trabalhadas especificamente desconectadas uma das outras. E esse olhar, ele foi mudado. Então, na nova LDB, o ensino médio ele tem um olhar diferenciado, ele tem uma finalidade diferenciada. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos dar uma olhadinha? Qual é, então, a finalidade do ensino médio nesse olhar da LDB? É a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Ele tem essa finalidade. E o que é que o ensino médio, esse novo ensino médio propõe? Ele propõe o desenvolvimento de competências e habilidades básicas em um processo de construção de uma educação geral voltada à cidadania e à preparação para o trabalho. Como é que é isso? Antes dessa reformulação, a única vertente do ensino médio que preparava profissionalmente o aluno era o do magistério, né? Que nós tínhamos o curso do magistério do ensino médio, que durante o ensino médio o aluno já saía dali com um curso preparatório, com uma profissão que era o magistério. Então não tinha as outras modalidades do ensino médio, na realidade, ele não tinha esse olhar voltado para a preparação para o trabalho. E hoje tem, né? Então hoje ele está voltado para essa preparação aqui, olha, para o trabalho. Preparação para o trabalho também. E aí, olha só, as áreas do currículo, elas devem primar pela oferta dos instrumentos necessários ao estudante para que ele tenha condições de refletir e de se relacionar com o que aprendeu e com as práticas sociais em seu cotidiano. Como é que funciona isso?
aquilo que o aluno vai aprendendo, ele tem que praticar. E ele tem que relacionar como é que é. Por isso que existe, nós vamos ver daqui a pouquinho, no novo ensino médio, essa divisão por áreas de competência. Porque as disciplinas, elas têm que se comunicar entre si. Né? Não existe só ali a geografia isolada, o português ali isolado no cantinho dele, a matemática aqui, a física ali. Essas disciplinas, elas se comunicam, elas se interagem entre si, justamente para proporcionar ao aluno essa junção do conhecimento teórico com a prática. Como é que faz? Mas aí ele vai pegar esse conhecimento de como se faz e vai fazer. E vai praticar. Ele vai ter essa oportunidade. Vamos ver mais um pouquinho. Olha só. As disciplinas, elas comunicam-se umas com as outras. É o que nós acabamos de ver, olha. De forma interdisciplinar, tal qual na vida real, em que utilizamos diversos recursos e conhecimentos do nosso repertório de experiência. Interdisciplinar. Né, professor? Nós já vimos muito sobre essa palavrinha mágica aqui. É uma palavra bem bonita e bem complexa também, para se praticar ela, para fazer com que essas disciplinas se comuniquem, né? Fazer no plano de aula, no planejamento geral, fazer com que um professor de língua portuguesa se comunique com o de matemática. Exato. Então, essa é uma das grandes dificuldades desse tipo de planejamento, mas assim, é uma palavra muito bonita que, se realmente se praticada, como o aluno aprender bastante. É verdade, né? Os ganhos são muitos, né? E assim, quando a gente fala dessa interdisciplinaridade, essa comunicação entre as disciplinas, por exemplo, o aluno, para ele para ele resolver um problema de matemática ou de física, ele precisa conseguir interpretar aquela questão. E para ele conseguir interpretar, essa parte de interpretação, ela está lá onde? Está na disciplina de língua portuguesa. Então, um texto que é utilizado aqui na matemática ou na física, ou até mesmo na biologia, que apresenta aquelas questões assim, às vezes complexas, com números, com resoluções, que vocês já conhecem, pode ser aproveitado lá na disciplina de português? Pode. Justamente para trabalhar essa interpretação do texto, que é uma base do currículo de português, a interpretação textual. Então, se você tem uma boa interpretação, trabalhou isso aqui na disciplina de português, vai te ajudar aqui na disciplina de matemática, na de física, tá? Porque para você conseguir entender como vai resolver aqueles cálculos, é a questão de interpretação. Então, por isso que a gente viu aqui, que essa interdisciplinaridade, essa comunicação entre as disciplinas, é o que acontece na nossa vida real. Porque nós pegamos todo o conhecimento que nós temos e que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida e utilizamos tudo isso para resolver os problemas que aparecem para a gente. Não é isso que acontece? Você não pega aquilo que você aprende aqui na tua casa e só usa aqui na tua casa. Ou aquilo que você aprende aqui na escola e só usa aqui na escola. Ou aquilo que você aprendeu aqui no trabalho e só usa no trabalho. Não. Essa experiência da casa, da escola, do trabalho, elas são unificadas, compartilhadas e utilizadas em todos os momentos da sua vida. E é isso que essa interdisciplinaridade, essa comunicação entre as disciplinas na escola, ela pretende trazer. Essa vivência, essa experiência e esse aprendizado para a vida do aluno. Por isso que a gente fala, e na nova LDB fala muito disso, do preparo para a cidadania, da formação crítica do cidadão. Essa formação crítica, essa capacidade do aluno conseguir interpretar as coisas que acontecem ao teu redor e de conseguir utilizar essa informação e essa interpretação na prática. Não é isso, professor? O que ele aprendeu na escola, com as disciplinas, com a interdisciplinaridade, exato, usar na prática no seu cotidiano. Então, é uma formação
completa, tá ok? Vamos ver mais um pouquinho. Aqui, gente, eu trouxe essa imagem para vocês porque é uma coisa bem interessante. Olha só, o que mais que essa interdisciplinaridade faz? Olha, as nossas decisões são a soma de experiências e conhecimentos que recorremos simultaneamente. Eu gostei muito dessa frase. E aqui, vocês observam aqui que nós temos essa foto. E essa foto, ela foi tirada, observem aqui esse cartaz que está descrito aqui, ó. Não desvie o olhar, fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes da violência. Esse cartaz, essa foto aqui, ela representa justamente uma ação da SEDUC do Mato Grosso, que foi realizada a nível estadual com as escolas. E não foram só os alunos, não. Foram os servidores da educação, mais os alunos que se mobilizaram em prol, para fazer esse movimento em prol contra a violência sexual contra as crianças. E isso foi um movimento que mobilizou os servidores e os alunos das escolas. Eu gostei muito dessa matéria. Aqui, olha, nós temos o link que vai levar vocês lá para essa matéria jornalística. Por favor, visitem e leiam, porque é muito interessante. E quando a gente faz aqui, vê aqui, olha, as nossas decisões, elas são a soma da experiência que nós tivemos na vida, dos conhecimentos que nós adquirimos, e que nós vamos recorrer a essas experiências e os nossos conhecimentos simultaneamente. Simultaneamente quer dizer que nós vamos usar os dois, tudo isso. A experiência de vida é aquilo que eu vivi. Os conhecimentos é aquilo que eu estou adquirindo na escola, em casa, o que eu busco por mim mesmo. E quando os nossos alunos aqui, gente, eu fico muito feliz com isso. E eu quero que vocês leiam essa matéria da SEDUC do Mato Grosso. Quando os alunos se juntaram com os servidores, com os educadores, e foram para as ruas mobilizar a sociedade contra a exploração infantil. Gente, o que esses alunos, o ganho que esses alunos estão tendo com essa atitude? Porque para esses alunos tomarem a atitude de chegarem e irem mostrar a cara nas ruas, e vocês observem aqui na foto, olha, quanta gente, tem muita gente aqui, ó. Tem muita gente, e nós estamos vendo destacado aqui os alunos de blusinha azul, de uniforme, os servidores estão aqui, né? Isso é uma ação social. Isso é uma ação social que foi feita no estado do Mato Grosso. Mas qual o foco dessa questão? É para que esses alunos, eles cheguem lá e eles tomem essa decisão de ir para a rua, de chamar a atenção da sociedade para uma questão tão crítica e tão importante. Eles precisam ter conhecimento. E olha como a escola está contribuindo para o crescimento desses alunos, para o crescimento desse cidadão, para a construção da consciência e da visão crítica desses alunos. Então, por isso eu trouxe essa informação para vocês, porque ela representa muito dessa construção e dessa formação cidadã. Né, professor? Que é bem interessante isso. Com certeza, né? Porque cada conhecimento que você adquire é bom e você agrega e você, de uma forma ou de outra, você consegue levar para a sua vida, né? Exatamente. Para contribuir na sua vida, na sua parte crítica, na parte crítica da sua vida, enquanto cidadão. Então, tudo que a gente adquire na escola, em casa, na sociedade em geral, tudo isso serve para a gente de alguma forma, né? Se a gente for verificar, por exemplo, o momento social que o nosso país atravessa, essa crise, né, que está afetando todo mundo, como é que isso pode ser trabalhado aí na sua escola com os alunos? Esse momento que o país atravessa, né? Como é que pode ser trabalhada a visão crítica desses alunos? É um acontecimento atual
e real que nós, enquanto cidadãos brasileiros, estamos vivendo. E a escola vai deixar isso fora da sala de aula? De maneira alguma. Porque é uma oportunidade de trabalhar a criticidade dos nossos alunos. De mostrar para eles que eles são cidadãos. E como é que eles vão exercer essa cidadania? Esses conhecimentos a escola deve trazer para o aluno. Né? Então, aí é uma junção desse conhecimento que a escola traz e dessa realidade que a sociedade está vivendo. Como é que o aluno vai encarar isso? Ou como ele deve encarar, ou como ele deve se posicionar. E isso é criticidade. E isso é visão crítica. Tá ok? Vamos ver mais um pouquinho. Olha só um ponto de atenção aqui, gente. Muito importante, por sinal. A interdisciplinaridade, que abriga uma visão global do conhecimento e a contextualização que trata das formas de ensinar e aprender, definem uma das dimensões do currículo, que é a sua subdivisão em base nacional comum e parte diversificada. Isso aqui é muito importante, gente. Porque trabalhar essa interdisciplinaridade aqui, tanto na base comum, quanto na parte diversificada do nosso currículo, justamente para buscar essa interligação entre o conhecimento e a experiência e a prática em si. Vamos ver mais um pouquinho. Olha só, a Base Nacional Comum, ela destina-se à formação geral do educando. E ela organiza-se não em disciplinas, mas em áreas do conhecimento. Olha-se essas áreas, que é o que nós tínhamos falado. Quais são essas áreas? Linguagens, códigos e suas tecnologias, que está englobada aqui as disciplinas de língua portuguesa, línguas estrangeiras modernas, educação física, arte e informática. Aí nós temos aqui ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Aqui está englobada as disciplinas de biologia, de física, de química e de matemática. Temos outra, ciências humanas e suas tecnologias, que está englobado aqui as disciplinas de história, de geografia, de economia, de sociologia, de antropologia, filosofia e política. E aqui, quando nós vemos aqui essas distribuições, né, é aí que nós vemos, vocês viram que cada eixo trabalha com um grupo de disciplinas, né, professor? Sim. E é justamente para permitir essa ligação, olha só, costurar uma disciplina na outra, como se você pegasse assim um tecido, o outro, e fosse costurando e juntando e aproximando e trabalhando isso junto, né? A Base Nacional Comum. É fazer esse trabalho unificado. Interdisciplinaridade. Então, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente já abordou esse tema aqui várias vezes durante o nosso curso. Então, quando a gente fala em interdisciplinaridade, nós estamos falando disso. Desse trabalho unificado entre as disciplinas. Não existe mais esse negócio de trabalhar a geografia isoladamente, a matemática isoladamente, cada um no seu quadrado. Nada disso. Tem nada de cada um no seu quadrado quando se trata da base comum, tá? Então, o negócio aqui é interligar e é trabalhar de forma interdisciplinar, justamente para buscar essa formação mais completa e essa formação da criticidade, consciência crítica do nosso aluno, né, professor? É um aluno formado em todos os âmbitos, né? Ele, no caso, o intelectual, o físico, o motor desde criança. Exato. Então, ele tem que ser formado de forma que contemple todos os aspectos, né? E um exemplo bem claro da interdisciplinaridade, um conteúdo de geografia. Onde é que eu vou usar a matemática em um conteúdo de geografia? Quando você vai interpretar mapas, né? Escala numérica ali, usa a matemática.
quando eu vou escrever um texto de geografia, eu estou usando a língua portuguesa, um fato histórico que também interfere na geografia, estou usando história. Então, outras situações da saúde da população, estou usando biologia. Então, são situações que requer a interdisciplinaridade, né? Então, e isso, o professor ele tem que ter cuidado quando ele for planejar para que aconteça realmente a interdisciplinaridade. Aproveitar melhor, né? Aproveitar melhor, porque na verdade tem esse aproveitamento. Como nós vimos aqui nas primeiras aulas do nosso módulo, lá no ensino fundamental, na educação infantil, que a gente falou que os materiais e equipamentos didáticos, eles não precisam estar somente na sala de aula. Então, se o professor leva o aluno para o campo, né, para um parque, ou para um supermercado, ou para o canteiro da escola, onde tem árvores, aquilo ali é material e é equipamento didático, né? Está levando o aluno para uma realidade, ele está conhecendo na prática. E isso pode acontecer em várias disciplinas. Várias disciplinas podem trabalhar ao mesmo tempo, por exemplo, ao levar um aluno para o supermercado. Né, uma atividade dessa, de levar o aluno num passeio ao teatro. Essa é uma atividade que pode ser uma atividade interdisciplinar, envolver várias disciplinas e ser trabalhada a sua contextualização em cada uma delas e o momento em que cada uma se relaciona, que aquela atividade vai se relacionar com todas elas. Porque é assim, o que nós temos que ter em mente é que na nossa vida, nós não vivemos por pedacinho, nós vivemos o contexto geral de tudo que nós aprendemos, das nossas experiências, né, dos nossos conhecimentos, é de tudo isso, a gente utiliza tudo isso nas nossas decisões, nas resoluções dos nossos problemas, o tempo todo. E por que na sala de aula, no aprendizado tem que ser diferente? Tem que tratar as coisas isoladamente. Então, é isso que a nova escola propõe, essa unificação dos campos de conhecimento, tá? E a interdisciplinaridade é exatamente isso, é essa unificação, tá ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Olha só, qual então a função dos materiais e equipamentos didáticos, né, no ensino médio? Mediar o conhecimento, estabelecer os vínculos entre teoria e prática, aproximar o aluno da realidade, auxiliar o aluno na atribuição de significados aos conteúdos escolares. Aqui, gente, essa questão de auxiliar o aluno, né, no entendimento desses conteúdos, às vezes o professor apresenta um conteúdo para o aluno e ele não compreende. E aí quando o professor apresenta um exemplo, ou falado verbalmente, ou então mostra na prática, ou o aluno vai fazer, nossa, aquilo parece que abre o leque do conhecimento, né, professor? Cria sentido do que ele viu, né? Cria totalmente sentido. Então, mais uma função do material e do equipamento didático. Mas agora, nós vamos ver uma externa que fala um pouquinho sobre essa questão dos materiais e equipamento didático no ensino médio, né? Por essas áreas de conhecimento. Vamos dar uma olhadinha e aí daqui a pouco a gente volta para discutir mais um pouco. Todos nós já passamos pela pressão do vestibular e pela famosa pergunta: qual profissão escolher, não é verdade? Nessa fase do ensino médio, os jovens têm muitos anseios, mas ao mesmo tempo dispersam muito fácil dos objetivos e principalmente do conteúdo aplicado em sala de aula. Por esse motivo, o professor deve usar de materiais e equipamentos didáticos para atrair a atenção dos alunos. Nessa fase, a melhor ferramenta é a tecnologia e a vivência no dia a dia. Os alunos eles se interessam pelas mídias atuais, né, tipo, você traz um livro e você trabalha esse livro num quadro digital, utilizando todos os recursos que as novas mídias colocam, isso provoca no aluno uma diferença do que está com o livro, né? Na verdade, e torna também a leitura interativa. E até os graduandos em letras português reconhecem a importância de uma dinâmica diferenciada.
E nós trabalhamos a leitura focada em 3 temas, que é o cinema, né, a literatura infantil e o mito. Então, assim, nós trabalhamos com esses 3 focos, né. Então, nós trazemos de uma forma diferente para trabalhar o gosto da leitura nos alunos. Então, assim, não só importante para a nossa formação como graduandos, mas sim também para os alunos, né? Uma formação integral. Nós ajudamos nessa formação integral, que é a nova proposta de educação. E os alunos falam com toda certeza o que mais gostam na aula. Quando o professor traz algum filme para a gente assistir que tenha o assunto que ele quer dar, principalmente teatro, quando a gente precisa, como por exemplo, atuar alguma peça que tem algum valor histórico. O novo ensino médio propõe o desenvolvimento pessoal em um processo de construção de uma educação geral, voltada à cidadania e à preparação para o trabalho. Então é isso, pessoal. Até mais e bons estudos! Viu como essa enquete serviu para esclarecer um pouquinho mais sobre o novo ensino médio, esses equipamentos, como é que eles colaboram, né, e contribuem para a melhoria do aprendizado. Viu que o aluno falou que quando o professor traz algum equipamento diferenciado, quando eles têm que trabalhar com peças teatrais, a aula se torna mais interessante? Por que isso? Porque quando ele está trabalhando ali com a peça teatral, ele está vivenciando aquela realidade histórica. Ele está vivendo, né? Da mesma maneira como os alunos lá da educação infantil trabalhavam a imaginação para aprender, tá no ensino médio também. Isso acontece, né? Então, por isso que é importante esses equipamentos e esses materiais didáticos. Né? E essa função deles, né, professor? Eles ajudam e faz com que o aluno assimile melhor o conhecimento que ele vê na sala de aula. Exato. Porque senão vai ficar uma coisa abstrata e tem certos alunos que têm dificuldade de abstrair. Então, se ele viu o conteúdo de forma abstrata e o professor logo em seguida fez alguma coisa, fez o conteúdo na prática, ele vai melhorar, com certeza ele vai assimilar melhor aquele conteúdo. Com certeza. É igual, por exemplo, a matemática, que é uma vilã muitas vezes, né? Infelizmente. Por que é uma vilã? Porque muitas vezes os alunos não conseguem compreender o conteúdo. Porque quando você começa a pegar o fio da meada, começa a entender, fica gostoso brincar com a matemática, né? E, por exemplo, quando vai trabalhar com as funções, onde é que pode utilizar as funções na prática? Nós podemos utilizar as funções na prática, por exemplo, trabalhando com Excel. E que aluno hoje do ensino médio que não sabe trabalhar com o Word, com o Excel? A planilha do Excel, ele é a matemática viva, é a função viva, né? Outra coisa que interessa muito para os alunos, futebol. Dá para trabalhar a função ali nos enquadramentos do campo, das medidas do campo, da trave? Dá. E é uma realidade dos alunos. Então, o professor ele tem que deixar a imaginação fluir e tentar levar aquela realidade da sala de aula para a vida cotidiana do aluno, ou seja, prática. Não é isso? No futebol ele pode usar ângulos, né, e medidas. Pois então, porque no campo tem os ângulos, tem as medidas ali, então ele pode utilizar na prática, né? Junta aquilo que interessa os alunos, que é o futebol, com aquilo que interessa ao conteúdo, que é a matemática. Vamos lá mais um pouquinho ver sobre esses materiais e equipamentos didáticos e as áreas do conhecimento. Nós vimos aqui as áreas do conhecimento. E como é que fica essa distribuição dos materiais e equipamentos nessas áreas? Vamos ver aqui um pouquinho. Na área linguagem, códigos e suas tecnologias, as práticas orais e escritas, de leitura, de produção de texto, elas não se restringem às aulas de língua portuguesa, como nós vimos aqui, olha. Assim como essas mesmas práticas não se configuram como únicas formas de linguagem. É aquilo que nós já conversamos aqui ainda há pouco.
aquele texto lá de português, que a gente trabalha a interpretação, ele pode ser útil na hora do aluno trabalhar a interpretação de um problema de matemática ou de um problema de física, é outra área. Mas aquela linguagem de textos ali, códigos, a identificação deles, vai ser útil. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Olha só. Os computadores, o acesso à internet, os celulares, as transmissões de imagens e sons via satélites mostram-nos a todo instante que a linguagem ela é dinâmica e assume as características dos hábitos e dos costumes do seu tempo. E aí nós temos aqui o computador, olhem, os códigos, né, que são utilizados na internet, os outros códigos aqui, as carinhas que são utilizadas também muito na rede social. E olha só, a produção atual, ela é essencialmente simbólica. Tudo passa por símbolos, reforçados ou não pela linguagem escrita. Nesta criam-se novos códigos, como o recente internetês. Porque hoje na internet, olha, usa-se muito como é que chama isso aqui, gente? Smiles, né? Usa-se muito. Símbolos, gente. Olha o que nós temos vários exemplos. O que é que esse símbolo aqui nos diz? O que é que ele nos diz, professor? Proibido fumar, né? Uhum. Não tem nada escrito, mas esse símbolo aqui está dizendo, proibido fumar. Essa setinha aqui, ó, não tem nada escrito, mas ela está nos dizendo, siga, né, para a direita. Esse símbolo aqui, professor, está conseguindo ver direitinho? Não, é jogar lixo no lixo. No lixo, né? Isso aqui é um símbolo que os técnicos de infraestrutura podem utilizar muito nos seus cartazes. Aqui, por exemplo, esse símbolo aqui. Hoje em dia, nos banheiros públicos, não se usa mais colocar, dificilmente você vê escrito lá ele, ela, homem, mulher. Tem aqui só o símbolo da menininha e do menininho. Então, são linguagens que a gente utiliza. Você vê aqui que essa linguagem, ela não é uma linguagem escrita. São códigos. Olha aqui, ó. As carinhas. Cada uma delas está dizendo uma coisa. Olha, surpreso, com raiva. Então, aqui nós temos vários códigos que não têm linguagem escrita. E são códigos, gente, que eles vão, olha, eles vão tomando parte na nossa vida, certo? Aqui, olha, ciências da natureza e da matemática, que é uma outra área, e as suas tecnologias. Os conceitos apropriados sobre os fenômenos do mundo físico e natural objetivam estimular a construção de estratégias pessoais na resolução de problemas, cujas respostas elas não se encontram disponíveis de início, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Nesse aqui, gente, os alunos eles são colocados para pensar. Eles são confrontados, né, com a realidade. Tipo, esse exemplo que eu dei para vocês da realidade econômica do nosso país atual. Então, os alunos eles são colocados aqui para confrontar os seus saberes, as informações que eles estão recebendo. É aqui que eles são colocados para pensar. É aqui que a criticidade do aluno é trabalhada de forma mais profunda, né, professor? Vai resolver as situações, problemas que ele enfrenta no dia a dia. No dia a dia. Né? E é nessa área de conhecimento aí que ele vai fazer isso. Exato. E aí um trabalho que é feito ali dentro de sala de aula em grupo, um debate, uma discussão, que amanhã ou depois, quando o aluno estiver lá fora, na vivência, na prática real dele, ele vai saber como agir, porque isso foi trabalhado antes. Vamos ver aqui mais um pouco, olha só. As aprendizagens exigidas nesta área compreendem a utilização dos conhecimentos científicos para explicar o funcionamento do mundo e a apropriação dos conhecimentos. Ele vai se apropriar disso, que são adquiridos para a intervenção do sujeito na sua realidade. Que é isso que a gente está falando aqui. Como é que ele vai agir na sua vida real, né? O computador, ele é de fato um recurso que oferece inúmeras possibilidades de construção do conhecimento. Então, assim, é riquíssimo,
essa construção. Hoje, como nós já vimos aqui, principalmente, gente, quando nós trabalhamos no ensino médio, se a escola tem disponível um computador, porque em casa, eu acredito que, se não a maioria mais grande, se não todos, mas a maioria dos alunos tem disponível um computador em casa, com internet, gente, o computador ele traz uma riqueza de materiais, de opções de pesquisa, que vai colocar o aluno dentro da realidade que ele está vivendo, né? E isso é assim, primordial. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. A área de ciências humanas e as suas tecnologias. Os trabalhos educativos nesta área, eles devem desenvolver competências e habilidades para que o aluno possa compreender a sociedade, olha isso, compreender a sociedade em que ele vive e se perceba sujeito histórico, pertencente e construtor dessa sociedade. Poxa vida! Gente, olha isso, que tremendo! O aluno se perceber, eu sou um sujeito histórico na minha sociedade. Aí eu volto a puxar de novo o nosso exemplo da realidade atual do nosso país. Você, aluno, enquanto sujeito histórico, gente, sujeito histórico é aquele que faz a história acontecer. Ele não espera que as coisas venham aqui de mãozinha beijada, que caia do céu ou de qualquer outro lugar. Ele faz as coisas acontecer. E isso é ser um sujeito histórico, que faz, que provoca as mudanças. Não é isso, professor? Ele que se percebe em qual parte da história ele está inserido, né? Exato. Por exemplo, o contexto atual. Então, onde é que o aluno contribui para esse contexto? Ele tem que se perceber naquele contexto. Por exemplo, a falta a crise está grande, né? Mas até onde eu contribuo para essa crise? Né? Ou para a melhoria dela. Para a melhoria. Porque, de fato, não somos nós os grandes vilões dessa crise, né? Mas somos sujeitos a ela, então pois é. A gente tem que se perceber enquanto sujeito ali e aí, situação. É importante, nós vimos, trabalhando em cima desse exemplo, a história de como foi no passado do nosso país, como foi ontem, lá no nosso passado. O que o passado contribuiu para que hoje, presente, esteja dessa maneira que está, nesse contexto que se apresenta? Qual a minha contribuição enquanto sujeito histórico para essa conjuntura atual? Isso é criticidade. Isso é trabalhar a criticidade. Vamos ver mais um pouquinho? Olha só um ponto aqui importante de atenção. Em 2004, o decreto número 5.154, ele corrigiu um grave equívoco de interpretação da LDB. No tocante à articulação entre ensino médio e ensino profissional. Até então, por força do decreto 2.208 de 97, a educação técnico-profissional, ela não era considerada uma modalidade do ensino médio, mas um curso à parte. Então, quem queria ter um curso profissionalizante tinha que fazer à parte, né? Concomitante ou o subsequente, com exceção do curso médio da modalidade normal, para a preparação de professores, que é o magistério, conforme eu já havia falado, né? Que não havia currículo integrado de ensino médio profissional com uma só matrícula, que levasse à habilitação de um diploma no mundo do trabalho. Agora mudou, né? Com a nova LDB, com o novo ensino médio, olha, nós temos aqui os Institutos Federais de Educação, que são os IFs, que estão expandindo as suas unidades em todo o país, né? E eles vão oferecer os cursos integrados de acordo com as 21 áreas de profissionalização de nível técnico oficializadas até agora pelo Conselho Nacional de Educação. Então, gente, com isso, abre-se um novo campo da presença dos funcionários de escola, né, dos funcionários de educação do nível médio, que é a operação dos multimeios didáticos
na manutenção na sua manutenção e conservação. E aí, como se trata de um campo muito especializado, o que acontece? Essa nova visão de formação no ensino médio e no curso profissionalizante que os institutos federais têm oferecido, ela traz uma mudança. Esse curso, por exemplo, do profissionário que está preparando vocês para a infraestrutura, ele não está voltado, ele não está preparando vocês para essa realidade dos cursos profissionalizantes. Por quê? Porque essa realidade dos cursos profissionalizantes é outra. Os espaços são diferenciados, os materiais e equipamentos são diferenciados. Temos laboratórios, por exemplo, de eletrotécnica, de edificações, de química. São realidades diferentes. Mas e aí? Aí cabe ao técnico de educação, de infraestrutura, que estiver trabalhando dentro dessa realidade dos institutos federais, buscar essa informação. Lembra que nós temos falado muito aqui que o conhecimento, ele é uma construção constante e uma busca do próprio indivíduo? Não é isso, professor? Sim. Então nós temos que estar buscando sempre. Aí de repente você fala assim, poxa, mas eu sou técnico de infraestrutura, eu trabalho numa escola estadual, eu trabalho com ensino fundamental ou com ensino médio. Mas e o curso técnico profissionalizante? Se a tua realidade de repente te colocar dentro do Instituto Federal para trabalhar como técnico de educação no Instituto Federal, cabe a você, técnico de infraestrutura, buscar mais. E buscar mais sempre. Isso quer dizer que você não precisa ficar esperando chegar no instituto para fazer essa busca. Busque agora. Busque para melhorar a sua realidade. Vocês observam que sempre tem disponível para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem alguns links para pesquisas. Que a gente coloca lá, os professores colocam à disposição de vocês, para que vocês tenham novas informações sobre aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Mas, gente, vou dizer uma coisa para vocês, é pouco. Não se limitem apenas a essas opções, busquem mais. E é isso que essa informação está trazendo aqui para vocês. É uma realidade que mudou. Hoje o ensino médio, nós temos o ensino médio integrado ao curso técnico, que está acontecendo junto. O aluno terminou o ensino médio, ele já sai com um certificado, com um diploma de um curso profissionalizante. 21 áreas de conhecimento é muita coisa. São muitos cursos profissionalizantes. Então, cabe a cada um dos técnicos de infraestrutura buscar mais, buscar saber mais sobre isso. Lembrando que essa realidade dos institutos federais é uma realidade nova, né, professor Macário? E assim, eles oferecem tanto o nível médio, né, integrado, ou seja, nível médio, o aluno sai com nível médio, mas também técnico em alguma área. Então, técnico em informática. Então, nível médio junto com o técnico em informática. Mas também tem as outras opções de ser só o técnico em informática, também que são oferecidos pelos institutos, né? Exato. Então, assim, cabe essa busca, gente. Eu quero deixar aqui como desafio para vocês. Busquem mais e busquem sempre. Porque o sujeito mais ativo, que precisa, tem necessidade de ser mais ativo nesse processo de busca, de construção do conhecimento, é o próprio indivíduo, é você que tem que estar ativo, tá ok? Então vamos agora apresentar as nossas atividades de sala. Nós temos aqui, na nossa questão número 1, você já observou se em sua escola existe algum equipamento ou material didático esquecido no depósito? Se sim, qual foi a sua atitude a respeito? Se não, o que acha de fazer esta verificação? Só quero fazer uma observação aqui nessa questão número 1.
Não mandem para mim só sim. Não, não quero isso não, gente. Cadê a sua criticidade? Tá? Se você já observou, o que você fez a respeito? Comente, manda pra gente esse comentário, tá? Evite aquela respostinha ali, olha, fechadinha, sim, não, tá? Ninguém aqui é robô. Então, por favor, use a sua criticidade, tá? A sua experiência, o que você adquiriu até agora e manda uma resposta assim, supimpa pra gente, tá ok? Vamos à questão número 2. Quando você cursou o ensino médio, o currículo já era diferenciado? Comente sobre esta experiência. De novo, pensa lá de quando você cursou o seu ensino médio, como é que era o currículo. E comente, não me responda só, era diferenciado? Não era diferenciado. Mas comenta a respeito, tá ok? Vamos à questão número 3. Quais são as áreas do conhecimento em que se divide a Base Nacional Comum? Nós vimos isso aqui ainda agorinha. E questão número 4. Com base na nova organização curricular, quais as funções dos materiais e equipamentos didáticos? Tá melzinho na chupeta. Gente, eu vou ficar assim ansiosa esperando a contribuição de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, tá ok? E aí, como é que foi essa resolução das atividades? Interagiram bastante aí nos polos? Vou reler aqui as questões e daqui a pouquinho a gente volta para compartilhar a resposta de vocês. Como é que tá aí, professor? Bastante participação. Hoje estão bem atuantes. Né? Que bom, te agradece aqui. Parabéns para vocês. Então vamos rever aqui as questões. Na questão número 1. Você já observou em sua escola se existe algum equipamento ou material didático esquecido no depósito? Se sim, qual foi a sua atitude a respeito? Se não, o que acha de fazer esta verificação? Questão número 2. Quando você cursou o ensino médio, o currículo já era diferenciado? Comente sobre esta experiência. Questão número 3. Quais são as áreas do conhecimento em que se divide a Base Nacional Comum? E questão número 4. Com base na nova organização curricular, quais as funções dos materiais e equipamentos didáticos? Estou assim ansiosa para saber as respostas de vocês. Vamos lá, professor? Mas, assim, começando aqui com o Espigão do Oeste, né? A aluna Elisandra, ela contribuiu aqui na questão 2, né? Ela fala, não sei, mas acho que não, pois fiz meu ensino médio através do EJA. E o ensino é diferente do ensino presencial, mas muito completo também. Embora no meu caso tinha que estudar muito sozinha e não tinha como estar sempre na escola. A realidade do EJA é bem diferenciada mesmo. Uhum. Mas obrigada por sua participação. Uma participação aqui de Porto Velho Centro, a aluna Márcia Aparecida, ela respondeu aqui a questão número 1. Ao limpar e organizar o depósito, encontrei alguns materiais didáticos esquecidos, como o Globo Mundial e o esqueleto humano, e coloquei à disposição da supervisão e hoje estão sendo bem utilizados. Que legal, parabéns. De quem foi a resposta? Da aluna Maria Aparecida aqui do Porto Velho Centro. Maria Aparecida, parabéns para você. Mas aqui, Espigão do Oeste, o aluno Paulo, resposta da questão 1. Na minha escola, não, pois por ser uma escola nova, só o menos usado é o mimeógrafo, mesmo raramente é utilizado, né? Em relação aos materiais esquecidos não tem muito, no depósito. Né? Que bom. Que a escola nova geralmente não tem, né? É verdade. Também Espigão do Oeste, aí, questão 1.
A aluna Regina, sim, existem muitos jogos quebra-cabeça, material didático abandonados no depósito. Inclusive, a minha escola já foi bicampeã nacional das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Olha. Até os livros que a escola ganhou estão guardados. É uma realidade triste, né? Pois é muito triste mesmo. Uma sugestão para... Qual é o nome da aluna? Regina, de Espigão do Oeste. Isso, Regina. Uma sugestão é que você siga o exemplo da colega. Que foi a colega que colocou à disposição o esqueleto? A Márcia Aparecida. Siga o exemplo da Márcia Aparecida. Relacione esses materiais e equipamentos que você encontrou e disponibilize, apresenta para a equipe pedagógica da tua escola. Né? Uma sugestão. Com certeza eles vão saber o que fazer, Exato. né? Então, vai inserir... Muitas vezes os professores nem sabem, né, que tem esse material. Porque também tem uma rotatividade muito grande de professores nas escolas, né? Então, cada ano muda o professor. Então, eles não... Tem professor que não sabe nem que existe depósito na escola. Pois é. Então, seria uma boa ela falar, relacionar esse material e entregar lá para a coordenação pedagógica da escola. E lá, eles, com certeza, eles dariam um objetivo para o material. Continuando aqui, Espigão do Oeste também, a aluna viu uma resposta da questão número 1. Há alguns materiais, como livros, jogos educativos, que não estão sendo usados. Também de Espigão, né? Olha aí, outra dica para seguir o exemplo da nossa colega Maria, né? Uhum. Fazer uma listagem desse material e apresentar para a equipe pedagógica da escola. E também de Espigão, nós só temos, a maioria das respostas são de Espigão. A aluna Vilma, resposta para a questão 2. Sim, ao cursar o ensino médio, percebi que ele é uma ponte que liga o aluno para cursar uma faculdade. Por 10 anos, dei uma pausa nos estudos, mas resolvi voltar à sala de aula. Estou cursando pedagogia e estou muito satisfeita. Olha, que legal. Parabéns, Vilma. Fico muito feliz. Minha colega de profissão. Muito bom. Parabéns, viu? Porque, assim, às vezes as pessoas têm um certo preconceito quanto à pedagogia, né? Só que a pedagogia, ela é um curso bem amplo, né? Ele tem saída para todas as áreas, né? A gente estuda todas as áreas do conhecimento. Desde a matemática, a história, a geografia, tudo na pedagogia. Só não se aprofunda, né? Porque não tem como se aprofundar. Mas quem quiser seguir a outras áreas é só se aprofundar. Exatamente. Mas a pedagogia é um curso muito bom mesmo. Continuando aqui, Espigão do Oeste ainda, a aluna Regina, resposta para a questão 2. Sim, achei que quanto mais cursos o aluno se capacitar, ele estará mais preparado para a sociedade. Pode prestar concursos. Eu, por exemplo, já na hora de morrer, fiz pedagogia. Pós-graduação e ainda estou no curso do IFRO. Aí é coragem, hein? Qual é o aluno? É a aluna Regina. Regina, parabéns, Regina. Se todo mundo que estiver à beira da morte tiver essa tua força e essa sua convicção, ninguém morre não, viu? Parabéns, viu? Também tem estudo que prova que quando a pessoa está ficando velha, que ela tem que estudar bastante, porque vai estimulando os neurônios a ficarem ativos. Né? Exato. Porque se a pessoa... inclusive aquela doença lá, o mal de Alzheimer, né? Se ela lê bastante... Quanto mais exercitar o cérebro, né? É melhor para a pessoa. Questão 2, e ninguém é velho, né? Ninguém é velho, velho é o mundo. Questão 2, aluno Paulo, também de Espigão. Não, quando eu estudei ainda era o sistema antigo. Está falando do sistema atual, né? Do ensino médio. E quando ele estudou ainda era o antigo. Eu também estudei no antigo, né? Eu fiz magistério. E realmente naquela época só o magistério era considerado ensino médio, né? Tinha técnico em contabilidade, outros técnicos que não eram ensino médio. Né? Resposta agora de Ouro Preto, questão 1. Os alunos do grupo, dos alunos, colocaram que existem muitos materiais didáticos na escola que não estão sendo utilizados, mas ainda encontram dificuldade de tomar alguma atitude, temendo que os professores não aceitem suas sugestões. Acredito que um dia essa realidade vai mudar. Olha, uma sugestão para vocês de Ouro Preto é relacione, faça uma lista desses materiais que tem, converse com a coordenação pedagógica da escola, ou convide a coordenadora pedagógica para ir lá no depósito verificar esses materiais
e verificar as possibilidades de disponibilizar esses materiais para os professores, né? Você nem precisa falar diretamente com o professor, fala com a coordenação pedagógica da escola, né? Converse com eles, faça uma listagem do material, convide a coordenação pedagógica para ir até o depósito e você vai estar dando a sua contribuição. Eu acho que o pessoal do profissional não tem que ter medo de temer o que o professor vai pensar. Eu acho que, não, também tem professores e professores, né? Cada pessoa é diferente, mas assim, se eles fizerem essa listagem aí, com certeza eles vão agradecer. Não vão pensar que eles vão estar se metendo aí uma coisa, na gente, aula, né? uma coisa muito importante que vocês precisam internalizar. Esse curso é um curso preparatório, é um curso técnico, está formando vocês educadores. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá no início do nosso curso, nos nossos primeiros módulos, nós vimos o seguinte, que esse curso do profissionário, não só esse do técnico em infraestrutura escolar, como os outros também do profissionário, ele tem uma missão, que é formar uma nova identidade do educador, do funcionário de escola. Nova identidade. Gente, não é fácil formar uma nova identidade. É uma construção, é um trabalho constante. Mas é de suma importância que antes de que os professores, de que seus colegas aí da escola entendam e compreendam e aceitem, você, enquanto educador, enquanto técnico de infraestrutura escolar, precisa se aceitar como tal. Você precisa conhecer quais são as suas novas, a sua nova visão de educador, para fazer valer. Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Como você pode contribuir para todo esse sistema? É isso que nós estamos vendo nesse módulo. Nós vimos desde lá dos equipamentos e dos materiais didáticos, desde da educação infantil, já estamos no ensino médio, tem mais para ver ainda daqui para frente. Você conhecer todo esse aparato de transmissão de conhecimento, de construção do conhecimento, para ter oportunidade de saber como colaborar. Então, essa internalização ela é de suma importância. Isso que o professor Macário falou agora, não tenha medo de chegar no seu par, no seu colega de trabalho, seja ele qual função exerça, que seja professor, coordenador pedagógico, diretor, não importa. Seja ouvido, se faça ser ouvido. É por isso que é importante sua participação nas reuniões pedagógicas, conhecer o projeto político-pedagógico da escola, contribuir na construção e na revisão desse projeto. Lembra que nós vimos aqui, nas primeiras aulas desse curso, e é uma coisa que você não pode se esquecer, para que você, quanto técnico de infraestrutura, possa colaborar com o professor na organização dos materiais e equipamentos didáticos, precisa haver o que primeiro? Diálogo, planejamento. E esse planejamento conjunto. O professor planejou determinada atividade, vai precisar de determinado material e vai conversar com você e vocês vão dialogar e aí você vai poder colaborar com o professor. Então esse diálogo ele tem que existir, ele deve existir, tá? Então não se prive de um direito que é teu. Não se encolha no seu canto. Erga a tua cabeça, estufa o seu peito e aceite a sua condição de técnico em infraestrutura escolar. Você está sendo preparado para isso, nós já estamos na reta final do curso. Você já demonstrou e tem demonstrado a cada aula o conhecimento que tem. Então faça valer, tá? Não abaixe tua cabeça não. Não é isso, professor? Com certeza, né? Então eles têm que se fazer ouvir, né? Exato. Uhum. E se fazer respeitar. Se fazer respeitar principalmente, também. Se fazer respeitar. Não permita, em hipótese alguma, em momento algum da sua vida, que nenhuma pessoa te desrespeite. Ser respeitado é um direito seu.
Então, não permita que esse teu direito de ser respeitado seja não visto. Certo? Combinado? Então, vamos lá, professor, continuar com as nossas contribuições dos alunos? Deixa eu ver onde eu parei aqui, já vou aqui. Ouro Preto. Continuando aqui, Ouro Preto, questão 2. O aluno Eudes comentou que quando ele cursou o ensino médio, existia o técnico em contabilidade, o magistério colegial. Cabia ao aluno escolher um. É verdade. Eu fiz o colegial. Eu fiz o magistério. Também na minha cidade só tinha o magistério. Mas foi bom. Mas é bom. Guajará Mirim aqui, aluno Adelino. Resposta da questão 2. Na minha época não era diferenciado. Era tudo tradicional. Vejo que hoje em o currículo está bem diversificado e moderno. É verdade. Espigão do Oeste, Elisandra, questão 2. Não sei, mas acho que não, pois fiz o meu ensino médio através do EJA. E o ensino é diferente, o ensino é diferente do ensino presencial. Isso aqui eu já li, essas aqui, né? Questão 3. Paulo, linguagens, códigos. Paulo também é de Espigão do Oeste. Códigos e suas tecnologias, língua portuguesa, línguas estrangeiras modernas, educação física, arte e informática, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, biologia, física, química, matemática, ciências humanas e suas tecnologias, história, geografia, economia, sociologia, antropologia, filosofia e política. Então ele está respondendo a questão 3. Exato, que são... Nós não corrigimos, né? Não, mas ainda vamos corrigir, isso. Espigão do Oeste, a aluna Vilma, questão 4. Preparar os alunos na formação pessoal, profissional, para exercer a cidadania. Espigão do Oeste, também questão 4, o aluno Paulo. Mediar conhecimento, estabelecendo os vínculos entre a teoria e a prática, aproximando o aluno da realidade e auxiliando-o na atribuição de significados aos conteúdos escolares. Muito boa essa resposta. Para a questão 4. Exatamente, isso mesmo. Espigão do Oeste ainda. Questão 4. Elisandra. Eles assumem fortemente sua função de mediar conhecimento, estabelecendo os vínculos entre a teoria e a prática, aproximando o aluno da realidade, auxiliando na contribuição de significados aos conteúdos escolares. Aqui está falando dos materiais didáticos. Exato, né? é a questão 4. Ouro Preto do Oeste. Questão 4. Tutora... Uma das principais funções é contribuir para estabelecer condições, essa aqui é da tutora, favoráveis para o ensino e a aprendizagem, observando que cada conteúdo a ser ensinado e aprendido necessita um tipo específico de material. Exatamente. Cada conteúdo é um material diferenciado, né? Cada disciplina é um material diferenciado. Justamente porque uma das funções do equipamento didático, do material didático, é justamente aproximar o aluno da realidade, né? Para facilitar o entendimento. Então, dependendo do conteúdo, material e equipamento utilizado, ele vai ser mesmo diferenciado. Porto Velho, Zona Norte. O nome do aluno ficou um pouquinho... Eu não consegui entender, mas acho que é Rosileide. Porque ele separou entre hífen e Rosileide, mas deve ser Rosileide. O currículo ainda não era diferenciado. Cursei técnico em contabilidade. Por não exercer a função, voltei a fazer o ensino médio. Até então dizia-se colegial. Verdade. Mais um aqui, que é a última contribuição. Espigão, estávamos ansiosos para ouvir o comentário da resposta 2 da aluna Regina, mas acabou o sinal. Muitos polos acabaram o sinal. Então repete. Tá, Regina? De repente deve ter voltado, né? Deixa eu ver aqui. Tá, questão 2, né? Isso. Adelino, Ouro Preto, Regina. Acredito que quanto mais... essa aqui. A aluna Regina, questão 2. Sim, acredito que quanto mais curso o aluno se capacitar, ele está mais preparado para a sociedade. Pode prestar concursos. Eu, por exemplo, já na hora de morrer, fiz pedagogia, pós-graduação e ainda estou no curso do IFRO. Aí coragem, hein? Muito boa. Então, vamos fazer a correção, né, da questão número 3 e 4, já adiantando que as respostas que vieram estão, olha, de parabéns, tá? Então, vamos aqui a correção da questão número 3 e 4. Na questão número 3,
Quais são as áreas do conhecimento em que se divide a Base Nacional Comum? Então, aqui na resposta, linguagem, códigos e suas tecnologias, ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Então, os alunos responderam corretamente, né, professor? Sim. E a questão número 4, com base na nova organização curricular, quais as funções dos materiais e equipamentos didáticos? Então, a resposta, mediar o conhecimento, estabelecendo os vínculos entre teoria e prática, aproximando o aluno da realidade e auxiliando na atribuição de significados aos conteúdos escolares. Também, essa questão número 4, as respostas que vocês trouxeram para a gente foi muito boa. Temos mais contribuição, professor? Temos duas aqui que eu acho que eu não li. Do Osimar, de Porto Velho, Zona Norte. De imediato, conhecimentos, para a questão 4. Conhecimentos estabelecendo os vínculos entre a teoria e a prática, aproximando o aluno da realidade e auxiliando na atribuição de significado dos conteúdos escolares. Né? Ele está falando da questão 4. Muito bom. Nós temos também do Zona Norte, Josicleia. Resposta da questão 4. Medir o conhecimento, estabelecendo os vínculos entre teoria e prática, aproximando o aluno da realidade e aproximando na atribuição de significados aos conteúdos escolares. Né? Muito bom. Também falando dos... Mediar os conhecimentos, isso aí. Gente, olha, estou muito feliz com as respostas de vocês, com a participação, com a contribuição. E continuem, não se esqueçam de verificar os pratiques. Nessa unidade nós temos um pratique apenas. Dê uma olhadinha, coloque o pratique em prática, porque é para isso que ele foi feito. Quem ganha com isso é você que ganha. Porque esse pratique, ele é uma forma de você fazer o que a gente tem falado aqui o tempo todo. Nessa questão de colocar em prática o conhecimento adquirido. É uma oportunidade que você tem. Tá? Verifica direitinho aos alunos que comentaram sobre a questão dos materiais e equipamentos que estão esquecidos no depósito. Verifica com a sua coordenação pedagógica e um pontinho de interrogação eu quero deixar para vocês. Será que esse fato que vocês constataram de ter tanto material e equipamento didático esquecido no depósito, será que isso não daria um belo projeto de atividade supervisionada para desenvolver aí na tua escola? Pensa nisso. Então, se você ainda não desenvolveu o seu projeto de atividade supervisionada, olha aí, ó. Você tem aí uma bela oportunidade nas mãos para trabalhar e para desenvolver o seu projeto, tá ok? Dê uma olhada no ambiente virtual de aprendizagem. Se tiver dúvida, fala com o tutor à distância, tá ok? E o nosso muito obrigado aos nossos polos. Quais foram os polos que estiveram conosco hoje, professor? Porto Velho, Zona Norte, Guajará-Mirim, Espigão do Ouro Preto do Oeste, Espigão do Oeste, só foram esses, Guajará-Mirim, já falei, Ouro Preto, Alta Floresta também, só que a Alta Floresta não teve participação, o sinal caiu antes, né? Hoje nós estamos tendo problema de sinal mesmo. São Francisco entrou, avisou que estava com problema de sinal, então assim, é uma pena. Espero que os alunos tenham conseguido pelo menos assistir à aula, né, professor? Uma preocupação que eu fiquei aqui foi quanto à relação da relação entre funcionários de escola e professores. Eu acho que assim, que essa relação tem que ser, eles têm que se integrar, né? Eles têm que juntar ali para cada um ver o seu conhecimento, né? Tem que juntar, tem que agregar, porque todos são educadores. Todos são educadores. Desde o guarda, que fica ali na porta, recebendo os alunos, ele é um educador, ele é um dos principais. Porque se ele está na porta da escola e chega o aluno, chega um pai de aluno, uma mãe de aluno, e quando você entra num portão e recebe um bom dia, né, de uma pessoa que está ali, verdade. Se você entra com um ânimo melhor, até às vezes a pessoa vem, muitos pais com raiva de um professor, ou do diretor da escola, ou de qualquer pessoa que está ali, e vem zangado, e quando chega no portão da escola, ele recebe um bom dia. Então, ali já vai filtrando os ânimos, e já né? Desarma a pessoa Exato. Também, né? Que ela vem armada e já desarma. Então, isso, todos ali naquele contexto, naquele ambiente escolar, são educadores. Então, não deveria haver essa divisão. Então, são todos educadores e ali, todos estão ali para o bem comum.
que é a educação do nosso aluno. Então, Exatamente. tanto funcionário de escola, quanto professor, diretor, supervisor, orientador, todos que trabalham ali são educadores. Então, essa é a minha... Professor, obrigada pela sua Obrigado sua aqui aos fala. polos, aos alunos, aos tutores que participaram da aula de hoje. Na semana que vem, temos mais novidades. Dê uma lida no material, estude para chegarem aqui, olha, semana que vem, alimentados, tá bom? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Continue estudando, que para vocês não acabou não. Então vocês têm mais coisinhas para fazerem aí, tá ok? Obrigada pela participação de vocês, deixo aqui meu respeito e até a nossa próxima aula.